Jesus Cristo é com toda certeza a figura religiosa mais amplamente reconhecida em todo o mundo. Dado esse imenso reconhecimento e notoriedade, é provável que existam alguns equívocos e falsidades sobre o Senhor Jesus Cristo. Neste episódio, apresentaremos 10 dos principais equívocos sobre Jesus Cristo que é importante você conhecer. Convido você a permanecer até o final deste vídeo para descobrir quantas dessas falsidades você realmente sabia. Então vamos começar com a primeira falsidade, e esta está relacionada à autoria do Novo Testamento. Embora a Bíblia, de modo geral, seja objeto de pesquisas arqueológicas e de fontes escritas, é importante esclarecer que Cristo não escreveu nenhuma parte do Novo Testamento, nem mesmo do Antigo Testamento, pois ele ainda nem havia nascido. Tradicionalmente, 13 dos 27 livros do Novo Testamento são atribuídos ao apóstolo Paulo, que se converteu ao cristianismo após ter uma visão de Jesus Cristo na estrada para Damasco. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas fundamentais para a disseminação da fé. Já os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que abrem o Novo Testamento, são considerados relatos de testemunhas oculares dos ensinamentos, nascimento, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É importante ressaltar que Jesus Cristo não foi o autor direto de qualquer parte do Novo Testamento. Passando para a segunda inverdade. A representação de Jesus Cristo como branco, esta é a imagem mais comum de Jesus Cristo em todo o mundo, retratando-o com pele clara, cabelos longos e barba. Contudo, é importante lembrar que Jesus Cristo era um judeu palestino, que viveu na Galileia no primeiro século. Estudos forenses de crânios de 2000 anos da Palestina indicam que Jesus Cristo possivelmente tinha pele morena, cabelos pretos e um nariz mais largo e menos pontiagudo do que frequentemente retratado. Portanto, essa imagem de Jesus Cristo como conhecemos atualmente é uma das maiores mentiras sobre a retratação de Jesus Cristo. Chegando à terceira inverdade, a crença de que os muçulmanos não acreditam em Jesus Cristo. Embora Jesus Cristo seja central para o cristianismo, ele também é mencionado várias vezes no Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, como uma figura sagrada e importante. Embora Jesus Cristo não seja considerado divino, ou o Filho de Deus na fé islâmica, ele é reconhecido como um poderoso mensageiro de Deus e uma figura profética relevante. A surata intitulada a Sura Maryam contém diversos relatos da vida de Jesus Cristo. A quarta inverdade pode ser surpreendente. Jesus Cristo era cristão. Na verdade, Jesus Cristo era um judeu, nascido na Galileia, em uma comunidade judaica. Seus discípulos e amigos mais próximos também eram judeus. Ele frequentava regularmente os serviços religiosos judaicos. O termo cristão foi adotado bem mais tarde, registrado pela primeira vez no livro de Atos do Novo Testamento, quando os seguidores de Jesus foram chamados assim por outras pessoas. Antes disso, eles eram conhecidos como os seguidores do caminho, ou considerados uma seita judaica que seguia Jesus Cristo. A quinta inverdade é uma curiosidade. Jesus foi chamado de Jesus. Na realidade, Jesus era judeu por origem e religião. Portanto, faz sentido que seu nome fosse de origem hebraica, a língua dos judeus. Entretanto, o nome Jesus não é de origem hebraica. Essa nomenclatura se deve em grande parte à tradução do nome hebraico, Yehoshua, ou Yeshua para o grego e posteriormente para o inglês, resultando em Jesus. Os apóstolos de língua grega provavelmente não conseguiam pronunciar corretamente seu nome hebraico, o que levou à forma Jesus em outras línguas. Curiosamente, no Alcorão, Jesus é referido como Isa. Agora temos mais 5 fatos interessantes a compartilhar, então continuamos. A sexta inverdade. Jesus Cristo tinha 12 discípulos. Na verdade, não. A crença de que Jesus Cristo tinha apenas 12 discípulos é um mal entendido das 3 categorias de seguidores dele. Primeiro, havia aqueles que vinham ouvi-lo falar ou serem curados por ele toda vez que ele visitava uma cidade ou vila. A segunda categoria consistia daqueles que seguiam Jesus Cristo de cidade em cidade, e eles eram conhecidos como discípulos, como descrito no Evangelho de Lucas. Esse grupo contava aproximadamente com 70 ou 72 seguidores. Além disso, havia uma terceira categoria de seguidores, os apóstolos. Eles eram os 12 homens escolhidos por Jesus Cristo para pregar sua mensagem independentemente, sem a supervisão dele. Portanto,
Esses 12 não eram meros discípulos, pois não apenas seguiam os ensinamentos de Jesus Cristo, mas também espalhavam sua mensagem e fundavam novas igrejas em diferentes localidades. O livro de Atos do Novo Testamento também menciona que cerca de 120 discípulos de Jesus Cristo estavam reunidos em um cenáculo. Para resumir, Jesus Cristo tinha muitos discípulos, mas selecionou 12 apóstolos específicos para cumprir um papel especial em sua missão. A sétima inverdade é intrigante. Jesus Cristo só ensinou quando cresceu? Isso não está de acordo com os relatos bíblicos. A Bíblia descreve um episódio em que Jesus Cristo, com a idade de 12 anos, foi encontrado por seus pais pregando no templo entre os mestres. O Evangelho diz: depois de 3 dias, eles o encontraram sentado no pátio do templo, entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam estavam admirados com sua compreensão e suas respostas. Assim, desde certa idade, Jesus Cristo já demonstrava seu profundo conhecimento e sabedoria espiritual. Além disso, o ensino islâmico também fala sobre Jesus Cristo, enquanto ele ainda era um bebê no berço. O Alcorão afirma: ele me concedeu a escritura e me tornou um profeta. Vamos para a inverdade, número 8. A crença de que havia 3 reis magos. Essa cena é comumente retratada em presépios, especialmente durante a época de Natal. Entretanto, os relatos históricos não afirmam especificamente que havia 3 reis magos. Na verdade, a Bíblia menciona apenas a visita de alguns magos que vieram adorar Jesus Cristo após seu nascimento, mas não especifica a quantidade exata. Os primeiros pais da igreja não afirmaram que esses magos também eram reis. O termo usado na Bíblia é plural, sugerindo que pode ter havido mais do que apenas 3 deles. A Bíblia menciona 3 presentes que foram dados ao menino Jesus Cristo: ouro, incenso e mirra. No entanto, o número exato dos magos não é especificado. Inverdade número 9. A crença de que Jesus Cristo era filho único de Maria. Isso não está em conformidade com o que a Bíblia afirma. Segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 55-56. A Escritura menciona: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão todas as suas irmãs conosco? Portanto, a Bíblia indica que Jesus Cristo tinha irmãos e irmãs, o que significa que ele não era filho único de Maria. Chegamos agora à inverdade número 10, a data do aniversário de Jesus. Embora a Bíblia não forneça uma data específica para o nascimento de Jesus Cristo, muitas pessoas acreditam que tenha sido em 25 de dezembro. No entanto, não há evidências bíblicas que apoiam essa data. Além disso, é improvável que Jesus Cristo tenha nascido no inverno, pois os pastores geralmente não estariam nos campos durante a estação fria, quando os rebanhos eram mantidos em abrigos devido ao clima adverso. A tradição de associar o dia 25 de dezembro ao nascimento de Jesus Cristo só foi oficialmente estabelecida pela Igreja em 440 d.C. Em conclusão, é evidente que existem muitos equívocos e falsidades sobre o Senhor Jesus Cristo, devido à sua ampla notoriedade e reconhecimento como figura religiosa. Entre os principais equívocos discutidos neste episódio estão a autoria do Novo Testamento, a representação de Jesus Cristo como branco, a crença de que os muçulmanos não acreditam nele, a ideia de que Jesus Cristo era cristão, o uso do nome Jesus, a quantidade de discípulos, o início de seu ensinamento, a presença de 3 reis magos, a crença de que Jesus Cristo era filho único de Maria e a data de seu aniversário. É importante buscar conhecimento e compreensão precisos sobre figuras históricas e religiosas, como Jesus Cristo, para evitar perpetuar equívocos e mal-entendidos. Através de estudos cuidadosos das fontes históricas, da análise dos relatos bíblicos e do entendimento das diferentes tradições religiosas, podemos obter uma compreensão mais precisa e completa sobre a vida e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Devemos estar abertos a questionar as falsidades que possam ter sido transmitidas ao longo do tempo e buscar a verdade de forma honesta e imparcial.